tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Boa noite, meus amigos. Mais uma noite, graças a Deus, de encontro, de estudo na nossa SEAC, Sociedade Espírita Amor e Caridade de São Gonçalo. Estamos muito contentes, felizes com a presença de todos. Vamos, então, nos preparar para a nossa prece, entrando em comunhão com esse irmão maior, nosso amigo Jesus. Obrigada, amigo Jesus.
Mais uma vez, Senhor, queremos agradecer, Senhor Jesus, por tudo que temos recebido, pela nossa proteção, pelos estudos que estamos abraçando, sempre contando com a presença dos amigos espirituais, nos intuindo. Te pedimos, Senhor, por misericórdia, que envolva os irmãos que, nesse momento, passem pela prova da dor da separação, que estão passando pela prova da doença, que estão passando pela prova da necessidade material, das doenças psíquicas, Senhor, do abandono, enfim, Jesus, ampare a todos esses companheiros, que sempre possam encontrar no seu caminho um braço amigo, uma mão que possa sustentá-los, Senhor, de alguma forma. Queremos te pedir pelos dirigentes do nosso país, que estes também sejam envolvidos, Senhor, no teu amor, no teu carinho, que sintam a tua presença no momento das atitudes, Jesus, que possam seguir a melhor orientação. E assim, Mestre Jesus, amparados e agradecidos, queremos te pedir a permissão para iniciarmos os nossos estudos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre uma das leis de Deus contida na lei natural, e eu vou até explicar um pouco antes sobre o que é a lei natural, que está escrito no livro dos Espíritos, perguntado por Allan Kardec e explicado pelos amigos. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, essa é a lei natural de Deus. Né? O nosso tema dessa noite é a necessidade da vida social. E por que eu falei da lei natural? Porque existe, dentre as leis, né, que foram estabelecidas, esclarecidas aqui no livro dos Espíritos, está a lei da sociedade. Então, a lei natural ela se divide em dois tipos, que é a lei física e a lei moral. Nós vamos nos ater na lei moral. As leis morais referem-se às relações do homem com Deus e com o próximo. Então, elas foram divididas em 10 pares. Aí tem a primeira, que é a lei de adoração, e assim sucessivamente. A lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, a lei da sociedade, onde nós vamos estudar, lei do progresso, de igualdade, de liberdade, e, por último, a lei de justiça, amor e caridade. Tá? Então, a lei de sociedade, nosso tema, a necessidade da vida social, ela é respondida é discorrida no livro dos Espíritos através de diversas questões levantadas por Allan Kardec, e a gente vai comentar algumas delas, tá? A lei, por exemplo, a questão 647, ele faz a seguinte pergunta: a lei de Deus se acha contida toda num preceito do amor ao próximo enviado por Jesus? Lembra que Jesus resumiu a lei de Deus em 2 frases: amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo? Então, é sobre isso que ele se refere. E o Espírito responde que, certamente, né, o homem precisa praticá-lo. E ainda hoje, é o que ele diz, poucos os praticam. Né? Nós precisamos nos incentivarmos à prática desse amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Eventualmente, acontece no mundo situações dolorosas em que acaba sendo um estímulo, um impulso para que a humanidade se lembre da existência de um Deus.
Então, ouvindo uma mensagem que foi psicografada há pouco tempo, o Espírito dizia: nunca se orou tanto, nunca se procurou tanto a Deus, e é verdade. Nesse momento que a gente mais procura, né, mais pede, né, orando por aqueles que a gente conhece, que estão adoecendo, por aqueles que partiram, pelas famílias. Então, a gente tem se aproximado muito de Deus nesse momento, e é um momento muito importante para o nosso crescimento, né? Então, mas isso aí não é uma prática diária da maioria dos seres. Existe essa dificuldade em se relacionar com Deus. Imagine com outro ser humano. Essa relação social, essa convivência, ela é muito difícil. Por quê? Devido à nossa natureza. Então, mais na frente nós vamos falar sobre as relações familiares, mas eu vou dar umas pinceladas para poder falar sobre essa dificuldade de convivência. Essa dificuldade, muitos começam a tê-la até mesmo dentro da família, né? Porque sabemos que são famílias, nós espíritas entendemos dessa forma, que a maioria tem chance de errar, mais de 80%, são famílias de encontro de espíritos em resgate. Por isso da dificuldade. É muito difícil conviver com aqueles que você não simpatiza, né? Mas essa necessidade, ela existe porque é só através da convivência, da relação social, que nós vamos progredir, nós vamos caminhar. Então, na pergunta 766, o Espírito explica que Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, você veja que mesmo aqueles que têm dificuldade na fala, no enxergar, foi criado meios para que eles se comuniquem conosco, né? Pelo menos existem pessoas que dominam a língua de sinais, não é isso? Dominam a leitura do braille. Então, quem não nasceu com essa capacidade foi capacitado. E imagine nós que nascemos com toda essa capacidade. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, elas existem porque são necessárias para a vida de relação. Relacionamentos, todos em que fomos envolvidos. A nossa vida de relação, ela não acontece só dentro da família. Eu me relaciono com o vizinho, eu me relaciono no trabalho, eu me relaciono na escola, na faculdade, no grupo, no clube, e agora, na igreja, nos cultos, né? Nas casas espíritas. E essa relação, ela começa na infância. A infância é um grande ensaio, um grande treinamento para a vida de relação, para a vida social. Eu estava ouvindo uma senhora comentando que ela estava no play do prédio dela, tinham duas crianças pequenas, uma de 1 aninho e pouco, outra de 5 anos, cercada dos brinquedinhos, né? Essa de 1 aninho veio na direção da de 5 e já veio direto no brinquedo lá, que ela olhou, gostou, já foi direto no brinquedo. Quando a de 5 observou que estava sendo ameaçado o seu território, o que ela fez? Abraçou todos os brinquedos e puxou para si. A de 1 aninho não entendeu o sinal e continuou avançando. Quando ela foi pegar o brinquedinho, a de 5 anos simplesmente se debruçou sobre todos eles, impedindo a criança de alcançar. É claro que aquilo foi muito engraçado, né? A situação, os pais riram. Só que, nesse momento, existia uma grande oportunidade de educação. Qual é o papel de quem está com essa criança, do responsável ali no momento?
Vamos abrir os bracinhos, levantar o corpinho e emprestar o brinquedo para a coleguinha. Esse deveria ser o papel. Não foi o que aconteceu. Terminou no riso, mas veja a oportunidade. Então, se na fase infantil a criança tem essa oportunidade de crescer socialmente, aprendendo a conviver, na fase adulta, óbvio, qualquer uma das fases, a gente vai ter sempre essa oportunidade, mesmo você estando idoso, como diz a minha mãe, com quase 90, né? Sempre há oportunidade de aprendizado. Então, esse ensaio que vem da infância é justamente para a gente observar o que deve ser mudado naquela criança, o que ela traz de ruim, porque sempre traz alguma coisa, né, de ruim, quase sempre, pelo menos na grande maioria. Então, você tem que parar as arestas daquele comportamento infantil, teimosia, egoísmo, implicância, inveja, tudo isso o ser traz desde a infância, alguns já demonstram bem acentuado. Então, cabe aos pais responsáveis em tolir, corrigir isso. Por quê? Está preparando a sua criança para uma vida social. Aqueles que não tomam essa atitude geralmente têm surpresas na vida de adolescência, quando o filho é expulso, a filha é expulsa do colégio por mau comportamento. Né? Mas por quê? Não houve essa correção na infância. Então, a vida de relação começa desde pequenininho. O convívio ainda vai além da presença física, que a gente acha que vai só aprender com o outro na convivência física. Não, a coisa hoje está bem diferente, né, gente? A gente sabe que, devido à pandemia, precisamos ficarmos afastados uns dos outros. Mas isso não impede que a gente se relacione. Mesmo assim, a gente se relaciona. É no WhatsApp, é no Instagram, é no Facebook, a gente está trocando, né? E aí, hoje, um irmão me ligou e ele estava com uma tia minha, e aí ele perguntou, quer falar com ela? Eu quero, eu sempre troco mensagem com essa tia, meses trocando mensagem com ela. Bom dia, toma uma figurinha aqui, videozinho ali, palavras de carinho, e me dando satisfeita com isso. E quando eu falei com a minha tia, essa tia, ela falou, oi, minha querida, quanto tempo? De repente, eu caí em mim que aquelas figurinhas, aquelas coisinhas todas, não representam essa relação. Eu senti uma coisa tão estranha, é como se eu tivesse me dando conta de que realmente tem 1 ano que eu não falo com ela. Então, só esse trocar não me sustenta, não me alimentou. Eu senti aquela falta de estar com ela, de falar, de ouvir a voz. E, infelizmente, a gente está se isolando, não só fisicamente, né? Mas de forma também emocionalmente falando, psicologicamente falando, vamos dizer assim, vamos peitar o pavão. E isso é ruim, porque eu percebi que a gente precisa, sim, ligar para o outro, não só ficar trocando figurinha, mas ligar, saber como é que está, ouvir a voz, que isso também sustenta o espírito nesse momento difícil. Então, vamos tentar procurar fazer isso um pouco mais com os nossos irmãos, com os nossos pais, com os nossos tios, nossos amigos. Isso faz a diferença, né? Aí, na questão 767, fala sobre o homem que se isola, que vive contrário à lei de Deus. Se Deus criou a vida social, né? Se ele deu meios ao homem de ter essa convivência através da sua fala, dos seus sentidos, por que viver isolado? Então, os espíritos falam que, por instinto, o homem busca a sociedade, todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, vamos imaginar, num centro cirúrgico, um paciente para ser operado e um médico sozinho.
sem todo aquele aparato de ser humano, de equipe, sem anestesista, sem a equipe de enfermagem que está ali, sem instrumentadora, enfim, como que seria essa cirurgia? Grande chance de ter grandes problemas. Como que esse profissional vai atuar sozinho? Complicadíssimo, não é? Mesma coisa uma sala de aula cheia, lotada. Cadê o professor? Essa sala de aula vai servir se aquela pessoa que tem aquele conteúdo para passar? Então, não tem como, gente. A gente precisa viver. O homem procura instintivamente viver em sociedade. Os animais vivem, né? E os homens precisam para poder progredirem. O homem progredindo, a sociedade progride, o planeta progride. Então, mesmo assim, existem pessoas que se isolam para fugir da realidade, fugir do parente difícil, fugir da situação difícil. Enquanto ele se isola, mas ainda na Terra, tudo bem. O problema maior são com aqueles que acham que vão se isolar da vida eternamente buscando suicídio. Aí, esse complicou mesmo a situação dele. Primeiro, que não morre, não é? A gente sabe disso. E depois que vai triplicar o problema que ele quis fugir. Então, mesmo assim, aquele que foge da relação social, que está sempre em busca de evitar aqueles que me chateiam, que me aborrecem, que me estressam, não quero saber. Mesmo assim, ele sempre vai levar com ele algo que alguém fez. Né? Vendo uma reportagem algum tempo já, de um camarada que resolveu se isolar do mundo e foi viver numa caverna. A equipe passou um dia, uma noite lá com ele, e para ver como é que ele conseguia viver sozinho, isolado, mas tinha lá uma panela, tinha uma vela, tinha um fósforo, né? Quer dizer, alguém fez essa panela, alguém fez esse fósforo, alguém fez essa vela. Então, você vê que mesmo isolado, ele precisou de algo que alguém fez, alguma coisa que alguém teve o trabalho, o carinho, a dedicação de construir, né? Inventar, construir. Então, não dá para viver isolado. Viver em isolamento por pensar só em si é egoísmo, né? É egoísmo. Então, a pessoa ela está retardando a sua evolução espiritual. Retardando, ela parou ali. Não adianta, vai ter que voltar numa outra oportunidade, só Deus sabe quando, para continuar dali. O que resolveu? Nada. Vai passar pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos problemas. Né? Como poderia aproveitar a oportunidade para avançar. Então, mas nem todos os isolamentos são isolamentos, que significa que a pessoa está pensando só em si. Tem pessoas que se isolam por obrigação do trabalho. Por exemplo, tem um vizinho que ele, de vez em quando, ele vai para o Alasca, fica lá naquele acampamento, naquele fim de mundo, totalmente isolado com aquela equipe lá, isolado entre aspas, né? Mas, enfim, está longe da família, longe dos amigos, mas o trabalho obrigou. Então, isso não tem nada a ver com esse tipo de isolamento que a gente está falando, que leva ao egoísmo. Aí, Allan Kardec pergunta se aquela pessoa que se isolou, foi para um lugar remoto, se isolou não, se afastou do meio social onde ela vivia e foi para um lugar totalmente remoto, distante de todo mundo, mas foi viver, por exemplo, num povoado, foi trabalhar por lá, enfim, foi ajudar aquele grupo. Isso também não caracteriza egoísmo, já que ele está, de alguma forma, se dedicando a alguém, fazendo algo pela sociedade, está trabalhando, e isso até o contrário, demonstra que ele está avançando espiritualmente. Né? E, gente, nessa vida de enfrentamento social, quando eu digo enfrentamento, estou me referindo a essa convivência que a gente é obrigado a enfrentar, tanto situações, né, que a gente não gosta, mas nesse momento é preciso
buscar a renúncia às vezes, renunciar a muita coisa para poder conviver bem. E quem é que tem que renunciar? Todos nós. Todos nós, em algum momento, precisamos renunciar em alguma coisa para poder conviver bem com o outro, principalmente aqueles que são arrogantes, né? São estúpidos, são grosseiros, no convívio familiar, ninguém está certo, só ele que está certo, nada que o outro faz agrada, tudo que o outro faz é motivo de crítica, né? Não tem uma palavra de incentivo, não tem uma palavra de apoio, né? Não ajuda em nada. Então, muita coisa na convivência seria mais tolerável, mais suportável, se houvesse a renúncia em algum momento. Eu, por exemplo, não, todo dia tal eu tenho meu encontro com as minhas amigas, não quero saber, não abro mão, e vivo trabalhando o dia inteiro, então resta esse tempinho assim para os meus familiares. Será que não tem que parar para pensar, botar a mão na consciência que eu deveria aumentar esse tempo um pouquinho maior, né, torná-lo um pouquinho maior, para que minha convivência seja melhor? Que às vezes o mal-estar criado é justamente isso, pela falta de dedicação a quem está próximo, né? Então são N situações. E muitas das vezes, tem uma palavra que eu ouvi, que eu gosto muito, de vez em quando eu repito, que a gente escuta assim: às vezes é melhor ser feliz do que ter razão. Então, a convivência está difícil, essa convivência familiar está difícil, muitas vezes a gente liga, né, aquela, você está certo, não, não esquenta, não, você está certo. Quer dizer, a pessoa prefere dar razão ao outro, mesmo sabendo que não é o correto, que ela não está certa, para que a confusão pare por ali. É a frase. Às vezes é melhor você ser feliz do que ter razão. E, às vezes, em determinado momento, é uma boa escolha, porque impede um dano maior, né? Impede um problema maior. Já que não tem a renúncia está difícil, o outro não consegue abrir mão da sua razão, né? Da sua arrogância, então às vezes é preciso que você seja aquele que abra a mão para ter um mínimo de convivência, né? Sem tantos dissabores. Aí na questão 768, o homem tem que progredir, fala sobre isso. Insulado, quer dizer, isolado, não é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola, quer dizer, enfraquece. Então, é preciso ter essa vida de convivência, porque nós não progredimos sozinhos. Nós não temos todos os instrumentos, todas as faculdades, precisamos um dos outros. A gente desenvolve melhor estudando em grupo ou separado. Se você tem um QI muito bom, tipo o tio Éder, não precisa de ninguém para estudar, né? Mas, se for o meu caso, eu vou funcionar muito melhor estudando junto com alguém. Vai tirar dúvida, vai tirar minha dúvida, né? A gente vai esclarecer. Se eu puder também, eu tiro a dúvida. Então, a gente progride mais. Agora, quando produzimos? Quando trabalhamos em equipe. A gente em equipe trabalha muito mais. Imagina um evento você sozinho. Vai levar alguns meses para o evento ficar pronto, né? Agora, você com outras pessoas, o tempo é muito mais reduzido. Então, você vê que em tudo é necessário a convivência. E é justamente nessa convivência que a gente vai aprendendo a tolerar o outro, a entender o outro, a perdoar o outro, ou pedir perdão para o outro, que o outro te tolere, que o outro te conheça melhor, que às vezes você precisa dessa convivência até para se mostrar para o outro como você é. Às vezes a pessoa tem uma impressão sua, né? E a convivência desmancha tudo aquilo. Eis a necessidade também da convivência social. Nós fomos criados para o convívio social, não é isso? E a vida social favorece, já até falei aqui, né, o progresso do homem, com certeza.
Nós precisamos dos amigos para desabafar, para ter uma luz, né? Dizer como direcionar a luz, se o cabelo está legal, se o seu caminho está indo certo. Mas precisamos, principalmente, dos inimigos. Agora, botei todo mundo de queixo caído, né? Precisamos principalmente dos desafetos, porque os amigos só vão mostrar as coisas boas para a gente, né? As palavras de carinho, de bom ânimo, de conforto, aquele abraço e tal. E os inimigos? Eles vão mostrar para a gente quem nós somos e o que nós estamos precisando mudar. É ele que vai jogar na nossa cara da nossa arrogância, da nossa implicância, do nosso ciúme, da nossa inveja, do nosso despeito, não é isso? É só o inimigo que deixa bem claro para a gente quem nós somos. Então, que nós sejamos, uma outra palavra que eu ouvi que eu achei muito legal, a estação terminal do mal, que esse mal acabe em mim, né? Daqui não passa. Então, se eu tenho determinados vícios, manias e comportamentos ruins, que eu não passe isso para frente, que eu não ensine isso a ninguém, que eu não estimule isso a ninguém, que pare, acabe em mim, principalmente se alguém me disser, poxa, você é tão grossa. Tem hora que eu tenho até vontade de ficar longe, como eu já ouvi uma vez, e isso foi, pum! Interessante, até que na época quem me disse isso não foi um inimigo, era um amigo, mas ele teve o peito e a coragem de me dizer. E que me ajudou bastante, porque a primeira reação foi, grossa, eu? É claro, você não se percebe, você não presta atenção, você acha que você está sendo franco. Não, foi grosseria. Parei para pensar. E pensei bastante. Voltei lá atrás e fui fazendo o caminho todo até chegar aquele momento que ele me disse isso. E concordei com ele. Realmente, eu fui grossa. E a partir dali, porque a primeira vez que alguém me disse uma verdade assim, nua e crua na cara, eu passei a me observar e ver em que momentos eu estaria sendo grossa e me educar, né? Então, se eu estou tendo uma vida de relação social na internet, alguém liga para mim, ligou uma empresa dessa aí que liga para a gente o dia inteiro. Como que eu trato essa pessoa? Eu solto os bichos nela? Porque está me alertando, está me cobrando, está me oferecendo? Ou eu vou procurar essa oportunidade para educar-me, exercer a minha educação, né? E não ser grossa, né? Então, estação terminal do mal. Então, tudo que eu tenho de ruim tem que parar em mim, até eu conseguir me livrar deles. Tudo também que eu ouvi de ruim, tudo que eu receber de ruim, tem que parar em mim e não fazer caminho, levar para frente, né? Alguém me contou uma coisa, eu sei que se eu levar para frente, eu vou, de repente, trazer um problema sério, seríssimo. Aquilo tem que terminar em mim, eu não posso passar para frente, né? Isso é o quê? Eu estou trabalhando junto com essa sociedade que está me trazendo isso e eu estou me educando. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Então, nós temos todos os dias, a todos os minutos, essa oportunidade de aprendizagem positiva ou negativa. A escolha é minha. E o que eu plantar, já sei que o resultado também será meu. Por isso que a vida em sociedade favorece o progresso individual e coletivo. A evolução faz parte de toda a criação de Deus, da mineral a hominal, pelo menos na Terra, que a gente sabe, né? Então, Deus criou tudo para evoluir, nada para, nada fica parado. Se eu estaciono e começo a prejudicar onde eu estou, alguma coisa vai acontecer para que eu seja impulsionado a avançar, em algum momento, né? No homem,
a vida em relação é importante porque ela desenvolve as virtudes, tem isso, né? Como eu acabei de falar, é a oportunidade que a gente tem para desenvolver as virtudes e as nossas potencialidades. A fuga do convívio social é egoísmo. A Terra, gente, é uma escola, como a gente está careca de saber, né? É uma escola, é um hospital, é um presídio, é um local de aprendizado, de tratamento e de onde nós só sairemos quando cumprirmos as nossas missões. Que missões são essas? Cuidar da minha evolução. Enquanto eu não melhoro, como disse o mentor espiritual do Raul Teixeira, Camilo, você ainda é humano porque você não melhorou. Ah, eu erro porque eu sou humano. Não, você é humano porque ainda erra. Porque a partir do momento que você melhorar, vai deixar de ser humano, vai ser angelical. Né? Então, essa desculpinha não nos cabe mais. Eu erro porque eu sou humano. Isso não nos cabe mais. Né? E só vamos sair do presídio quando a gente conseguir a gente se libertar dos nossos vícios, vícios esses físicos, mentais, psicológicos, vícios da língua, todo tipo de vício. Só assim que a gente vai conseguir se libertar dessa escola, porque não vai precisar aprender mais nada por aqui, né? Desse hospital, porque a gente está em tratamento de todos os sentidos, e desse presídio. Na questão 771, Kardec pergunta: que pensar dos que fogem do mundo para se envolverem ao mistério do socorro aos desgraçados? A gente já falou sobre isso, né? Que eles se elevam, rebaixando-se. A gente comentou sobre isso. Aquela pessoa que vai para longe e para ajudar uma comunidade, ajudar alguém, se afastando dos seus. Então, vamos mais um pouquinho à frente. Na questão 772, fala do voto do silêncio. O silêncio, ele é importante, claro que é, né? Claro que é importante, que é no momento do silêncio que eu vou pensar, eu vou refletir, né? Eu estou sozinho comigo mesmo. Jesus me falou: entra no teu quarto, fecha a porta e fique com você mesmo. O que é o nosso? O que está se referindo? Esse quarto somos nós mesmos, dentro de nós. Nós precisamos disso em algum momento. Parar, ficar sozinho, pensar, principalmente nos momentos difíceis, momentos de decisão. Nós precisamos. Então, o silêncio é importante para a autorreflexão. E nesse momento, quando a gente está sozinho conosco mesmo, pensamento elevado, nós conseguimos nos conectar com os nossos mentores espirituais, nossos amigos espirituais, e eles têm a chance de se aproximar mais e nos auxiliar ainda mais. Né? Então, é importante, sim. As religiões, algumas religiões, algumas seitas, obrigam a pessoa a ficar um tempo no silêncio, mas aí os amigos espirituais esclarecem que isso aí não leva a nada, quando é uma coisa que você tem que fazer por imposição, não adianta. O importante é o que vai dentro da criatura, né? Priva o homem das relações sociais que pode facultar, fazer o bem e progredir. Por quê? Nós precisamos comunicar, nós precisamos da fala, não é isso? Quem nasceu sem a fala? Deus deu a maneira dele aprender a se comunicar através dos gestos, né? Então, quando a pessoa faz voto de silêncio, se não tiver um bom objetivo, não vai adiantar nada. Agora, é diferente daquele, por exemplo, que faz uma promessa, tem uma boa intenção, tudo isso é levado em consideração. Se ele faz uma promessa, se fulano ficar bom, se recuperar, eu prometo que eu vou ficar uma semana sem falar com ninguém, pelo menos vai deixar de falar algumas besteiras, né? Mas aí a intenção vai levar esse sacrifício a um bom patamar, né? Porque o objetivo ali não é de ficar para agradar não. O objetivo ali é até para agradar a Deus. É uma negociata, né? Você faz ele ficar bom, que eu vou ficar em silêncio. Enfim, tudo isso é levado em consideração. O objetivo, o propósito que a pessoa
acate o voto de silêncio, né? Então, a partir agora do item 773, nós vamos entrar em laços de família. Existem dois tipos de família, a família espiritual e a família material. A família espiritual é aquela família que geralmente ela é formada no mundo espiritual, geralmente, que são os espíritos afins, elas se formam por afinidade, mesmos interesses, mesmos gostos. Então, são famílias que se unem por amor a uma causa, né? Agora, a família material, ela se une pela consanguinidade. Então, você pode ter, nesse grupo familiar, que é o material da Terra, né? Reencarnou naquele grupo, tanto você pode ter ali espíritos afins. A questão 773, nós já vamos entrar no laço de família. Existem dois tipos de família, né? A família consanguínea, que é a chamada família material, e a família espiritual. A família espiritual se reúne os espíritos que são afins. Eles gostam das mesmas coisas, têm os mesmos gostos, os mesmos interesses. Geralmente se formam no mundo espiritual as famílias espirituais. No mundo material, as consanguíneas. As consanguíneas são aquelas famílias que ainda vão se dividindo. Por quê? Existem aquelas que se reúnem também com o objetivo. São espíritos afins e que vão se unir, reencarnar para trabalhar em prol da humanidade. Por exemplo, cientistas, né, que se unem, se casam e trabalham juntos, pesquisam juntos, toda a família voltada para aquele propósito. Então, mas na sua grande maioria, a família material é uma família de resgate. Por quê? Nós, como vivemos várias oportunidades, várias reencarnações, nós, durante esse processo todo, sabemos que criamos amigos, mas também desafetos. E é justamente nesse meio familiar que Deus vai aproveitar e colocar os desafetos para que, através da consanguinidade, da convivência, e muitas vezes não só numa encarnação, às vezes precisa de muitas outras, vivendo dessa forma, como um parente, vai se tentar buscar ali, através da convivência, o perdão e o desenvolvimento do amor, da afinidade. Não é fácil, sabemos, né? A convivência com pessoas que nos são naturalmente antipáticas é uma convivência difícil, porque requer muita tolerância, paciência, exercício de como se diz, não é renúncia, não, renúncia também, eu esqueci a palavra. Mas, enfim, exige muito de quem convive com essas pessoas, né? Essa família. Mas é necessário. Então, nós podemos encontrar, por exemplo, num grupo familiar, uma única pessoa que ela se sente até um peixe fora d'água. Estranho, eu não me sinto dessa família. Eu já ouvi pessoas falarem isso. Eu não me sinto dessa família. Convivo com todo mundo, até convivo bem, mas é estranho, parece que não é a minha família. Há uma explicação para isso. E aquele grupo todo que estranha aquela única pessoa. Ah, não, fulano não dança a nossa música. É muito estranho, nem parece que foi criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe. Completamente diferente, pensa diferente, gosto diferente. Enfim, então, a gente sabe que essas pessoas não só são, assim, digamos, nasceu naquela família, mas são os casais, começam pelos casais. Os próprios casamentos são casamentos a maioria, a grande maioria, casamentos de resgate, né? Que eles só vão começar a se conhecer a partir de algum tempo de convivência, quando o laço já está formado. Alguns conseguem levar até o final, quando um ou outro desencarna, outros não conseguem. Infelizmente, como a gente vê até em alguns casos, há os homicídios. Por quê? São os sentimentos que afloram daqueles antigos inimigos, né? Perseguições e tal. Mas é necessário, e vão voltar outras vezes, em outras condições,
para que esse mal-estar, esse sentimento, às vezes, de vingança, porque foram traídos, de ódio, porque foram vítimas, eles venham a se desfazer com o passar do tempo, através dessa convivência, né? Então, e ao mesmo tempo em que você vai construindo essa afinidade, você vai também construindo em você, alcançando sentimentos melhores, né? Vai alcançando aí as virtudes, vai trabalhando as virtudes. Não é fácil, mas é possível, porque se não fosse possível, não existiria, certo? Mas afinidades, elas vão sendo construídas. Esse é o objetivo. E na questão 775, Allan Kardec pergunta qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. Imagine se não houvesse mais os laços de família. Então, os espíritos respondem que seria uma recrudescência do egoísmo. Quer dizer, o egoísmo iria se tornar intenso, ele iria aumentar. Então, porque cada um ia viver no seu lado a sua vidinha. É preciso que exista, sim, a família, né? Principalmente porque é quando Deus aproxima aqueles que mais têm necessidade de melhorar-se, de trabalhar o perdão. Tá? Então, eu agora fiz um resumo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, O Homem no Mundo. Eu vou dar uma lidinha aqui do resumo que eu fiz, tá? Da fala do espírito, de um espírito protetor de Bordel, em 1863. Temos que ter sempre o pensamento em Deus, elevado, pensamento e sentimento, para que possamos alcançar o que vem do alto. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Estamos condenados a viver as leis da sociedade em que reencarnamos. Sejamos cristãos ou não, mesmo que venhamos a orar a todo momento, o que nos eleva ao Pai é a pureza de sentimentos. Então, você vê, né? Cada um, vejam quantos países existem no mundo, cada país com a sua cultura, com a sua sociedade. Então, não tem jeito. Onde você precisar reencarnar, você precisa saber conviver naquela sociedade, senão você responde também por isso. E essa sociedade começa na família. Começa na família. Há regras na sociedade, há regra no país, há regra no estado, há regras na tua casa. Cada família existe uma regra. E a gente precisa saber administrar bem isso, viver bem dentro dessas regras, para poder viver bem com o próximo e assim, né, através estamos condenados a viver as leis da sociedade, que reencarnamos, sejamos cristãos ou não, mesmo que venhamos a orar todo momento. O que eleva o Pai é a pureza de sentimento. Eu posso orar o tempo inteiro, mas eu sou dura, não mudo, sou rancorosa, não aceito, não abro mão. A minha prece não sai daqui, ela não consegue se elevar, porque não existe pureza de sentimento aí. Eu preciso melhorar, né? No mundo, convivemos com raças e características, gênios, temperamentos diversos, e é o nosso dever conviver sem entrar em choque por causa das diferenças. Não somos os donos do mundo. Não somos os donos do mundo. Nós somos inquilinos, até quando Deus achar que precisamos e podemos ficar. Então, por que eu não aceito o outro como ele é? Com o gosto dele, com os interesses dele, com os prazeres dele. Por quê? Eu sou melhor em quê? Não é isso? Eu sou melhor em quê? Sede alegre, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, consciência pura, da felicidade, do herdeiro do céu cantando. Isso aqui não é meu, não, tá? Eu tirei esse trecho. Sedes alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade,
do herdeiro do céu, contando os dias que aproximam da sua herança. Então, a gente precisa estar motivado a ser cada dia melhor, contando com o que a gente vai receber quando desencarnar. A nossa herança, que é a felicidade. Por quê? Foi merecedor, porque trabalhou, fez de tudo, causou para que desse certo, melhorando-se a cada dia, a cada oportunidade. Ser virtuoso, quer dizer, falando da virtude, não é se isolar, deixar de curtir a vida, e sim agradecer sempre, em primeiro lugar, a Deus, sempre dividindo com Ele os seus sucessos, o seu ganho, o seu dia, ser grato. O homem está no mundo para melhorar-se, aprender, convivendo com a indiferença, com a diferença, e atuando sempre que possível na prática da caridade. Viver só em caverna é perder essa oportunidade e exercer o egoísmo. A prática da caridade alcança o rico e o pobre, o são e o doente, o culto e o inculto. Não há exceção. Todos nós podemos ser caridosos, todos. Se eu não tenho o que dar, o que doar, eu tenho o pensamento, eu tenho o desejo do bem, isso também pode ser doado. Se eu tenho a cultura, eu posso auxiliar quem não tem, né? Se eu tenho a riqueza, eu posso auxiliar a pobreza. Então, todos nós temos condições para que possamos ter a convivência e o amparo dos bons espíritos. Basta que tenhamos o pensamento no bem, o ato do bem, sem nos manchar com nódoas por escolher as coisas do mundo e não as do céu. Nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo, precisamos das coisas do mundo, mas nós precisamos saber fazer a diferença, né? Com a certeza de que quando partimos do mundo, só levamos dele aquilo que nós conquistamos espiritualmente, o que somos e não o que temos. Então, meus irmãos, é com essas palavras que a gente encerra os nossos estudos da noite de hoje, pedindo a Deus, acima de tudo, e a Jesus, nosso irmão maior, que possa sempre nos auxiliar, principalmente quando esse pedido vier da pureza de um coração, né? Que a gente sempre tenha essa boa vontade, essa disposição. E, acima de tudo, a fé em Deus e a certeza que tudo passa. Tudo passa. Quantas vezes nós já vivemos? Quantas vezes nós já morremos? Quantas vezes já desencarnamos, já choraram por nós já choramos por outros. Estamos aqui de novo e daqui a pouco iremos nos encontrar com a nossa família espiritual num grande mundo maior. Então, que a paz de Deus seja no coração de todos vocês e vamos nos preparar para a nossa prece de encerramento. Muito obrigada. Querido amigo Jesus, mais uma vez, Senhor, agradecidos estamos. Pedimos a tua permissão para encerrarmos nosso estudo dessa noite. Agradecemos as inspirações, o amparo desses amigos. E queremos te pedir, Jesus, por todos esses irmãos que nos ouvem nessa noite, os companheiros que nos acompanham na internet, sejam eles amparados, sejam seus lares visitados, Senhor, pelos amigos espirituais, tocando no coração de cada um deles, Senhor, principalmente dos mais necessitados, Jesus. Muito obrigado, Pai amado. Abençoe a nossa SEAC, os tarefeiros da nossa casa, ampara-os, proteja-os também, Jesus. Os nossos lares sejam também visitados por esses amores, Senhor. E que possamos contar com a tua presença hoje e sempre em nossas vidas, Mestre. Muito obrigado, que a paz seja em todos os corações. Que assim seja, graças a Deus.
Muito obrigada, meus irmãos, e a paz seja em todos vocês. Graças a Deus.